Olá, eu sou o Jean, eu sou fisioterapeuta. E a pergunta é: tem problema eu faltar à sessão de fisioterapia? Acontece que sim, tem muito problema nisso aí. Por quê? Temos que entender dois princípios, duas formas de tratamento. Tem clínicas, geralmente associadas pelo Sistema Único de Saúde, que atendem todos os dias aquele paciente, que marcam um horário lá e atendem todos os dias. Geralmente esse atendimento é de 30 a 40 minutos. Nesse tempo de atendimento, tem que ser descontado o tempo que o fisioterapeuta está de frente com o paciente, analisando o caso dele, relendo a sessão anterior, tentando fazer um novo exercício, uma nova técnica, ou preparando materiais para atender aquele paciente. Nisso dá em torno ali de 10 minutos, ou seja, uma sessão que tem 40 minutos geralmente pula ali para 30 minutos, tá? Se for 30 minutos, vai para 20 minutos, tem essa redução. Isso é perfeitamente normal, não tem como fugir disso aí. Tem lugares que geralmente são clínicas particulares que atendem até uma hora. Dessa uma hora, às vezes tem um desconto de 10 minutos, justamente pelo mesmo fato, então a sessão se torna 50 minutos. É um tempo muito bom. O que acontece? Quando a gente passa para o fisioterapeuta, ele analisa o teu caso, faz testes específicos, vê o que pode ser feito para melhorar a sua qualidade de vida, ou o seu problema, só que ele pensa também na questão social do seu caso. Como assim? Se você é um jovem entre 20 e 30 anos, enfim, se bem que tem gente que se considera jovem até depois de 50, não tem problema, mas se você é biologicamente um jovem ali entre 20 a 30 anos de idade, pratica exercícios físicos todos os dias com alta intensidade, tem um controle dietético excelente, tem uma qualidade de vida muito boa, mas está com uma lesão muscular específica. O fisioterapeuta vai olhar para ti, vai fazer o teste específico e vai chegar e dizer assim, ó, olha, no teu caso, seria ideal que viesse uma vez na semana, por uma hora, e ponto final. Digamos que tem outro paciente que tem o mesmo tipo de lesão, só que já tem entre 50 e 60 anos de idade, é sedentário, tem uma vida totalmente baseada no estresse, não cuida da alimentação, aquela coisa toda, mas tem a mesma lesão. O fisioterapeuta vai olhar para a pessoa e vai falar assim: olha, no teu caso, nós vamos ter que vir 3 vezes na semana em sessões de uma hora. Por que altera tanto? Depende da qualidade de vida do paciente. Depende de como tá aquela lesão ali. Tá, mas se eu faço fisioterapia todo dia, tem um problema? É normal? Não é? É certo? Não é? Isso depende muito, tá? Por exemplo, tem sessões que são todos os dias, dependendo da clínica, que você fica ali meia hora, no máximo 40 minutos. E dependendo do caso, é utilizado o eletroestimulação, o TENS, o FES, corrente russa, que seja. É utilizado a eletroterapia, às vezes até laser terapia. Só que se é todo dia, pode ser usado todo dia sim, só que a intensidade é muito baixa mesmo. Por exemplo, se em meia hora, em 30 minutos, você utiliza só o eletro, todos os dias, equivaleria a usar o mesmo eletro, na mesma intensidade, por 10 a 15 minutos em uma sessão de uma hora. Entende? São intensidades bem menores, bem diferentes. Em uma hora de utilização de eletro, não poderia ser utilizado todos os dias. Como assim? Que cálculo é esse? Vamos de novo. Se você vai 3 vezes num dia, numa semana, um dia, no outro dia e depois de novo, utilizar o eletro, a utilização desse eletro é muito baixa. Não vai ter problemas. Só que, em termos de recuperação muscular, em termos de quantidade de fisioterapia, você vai ter que ir muito mais vezes e vai demorar um pouquinho mais para ter recuperação muscular. Se você vai num ambiente que a sessão é uma hora e é utilizado esse eletro durante quase toda uma hora,
você já não pode vir no outro dia, nem no outro dia de novo. Ou seja, você vai ficar uns 2 dias sem poder retornar lá na físio. Por quê? Porque forçou muito a musculatura. O eletro altera as células musculares, prejudica um pouquinho por dentro, tem que ter o tempo de recuperação muscular. Por isso que tem essa diferença entre locais de atendimento. Tá. Mas a pergunta inicial, eu posso faltar à fisioterapia? Depende. Quando é todo dia, não tem problema muito faltar àquela fisioterapia. Porque o tratamento que fez no dia anterior, ele não é obrigatório para o tratamento no outro dia. Ele é uma continuidade. Agora, se você vai numa clínica geralmente particular, que o atendimento é de até 1 hora, a intensidade dos exercícios, a intensidade das técnicas são muito mais fortes. São muito mais concentradas. Se você falta num dia, isso interfere muito na qualidade do atendimento. Por quê? Já na consulta, o fisioterapeuta que está te atendendo, ele já pensa em todo o tratamento e ele já, a cada sessão, ele já escreve lá, ele já fica pensando que aquele paciente vai ter uma dor, ou vai ter um desconforto, ou vai precisar utilizar outra técnica na próxima sessão, baseada naqueles dias que o paciente vem naquela semana. Tá? Se você falta aquele dia, interfere bastante no atendimento. A dor que você sente pode aumentar, né? O desconforto também, e o tempo de recuperação muscular ou o tempo de tratamento ele pode se prolongar. Por exemplo, o fisioterapeuta disse que eu tenho que ir lá 10 vezes com ele, 10 sessões, 3 vezes na semana. Só que dessas 3 vezes na semana, eu faltei 2 dias numa semana. Portanto, já não são mais 10 sessões. São 12, 13 ou mais, porque teve falta, teve rompimento no tratamento. Então, a próxima vez que você vier, o fisioterapeuta vai olhar assim, poxa, nós vamos ter que repetir quase o mesmo exercício que a gente fez da sessão passada, porque teve essa falta. Ou a sua dor aumentou, nós vamos ter que tratar ela primeiro para depois dar continuidade no tratamento. Então, já interfere em muita coisa. Resumo, se eu tô com uma dor, eu vou para fisioterapia igual. Tá, mas vai interferir no meu tratamento? Ou seja, eu tô com dor e não quero ir na fisioterapia. Vai interferir uma coisa? Se você tá com dor, aí sim que você tem que procurar o fisioterapeuta. Porque a fisioterapia em si, tem técnicas específicas para inibição daquela dor lá, ou controle daquela dor. É totalmente normal que, dependendo do caso, sinta dor, sinta perda de força, sinta perda de sensibilidade, dependendo da região, dependendo do local da musculatura. É totalmente normal, já é esperado sobre o fisioterapeuta. Isso daí. O que não tem como ser controlado é a intensidade dessa dor aí. Isso nem o fisioterapeuta, nem o médico, ninguém consegue controlar. Tem gente que sente menos dor, tem gente que sente mais dor. Não tem como controlar isso daí, infelizmente. O que tem como ser alertado é sentar na mesa com o fisioterapeuta e ele falar, olha, dia tal, dia tal, dia tal, vai sentir um desconforto nessa região e nessa região. Pode não sentir, como pode sentir um desconforto muito maior. Também é esperado que sinta um pouco de desconforto nessa região que a gente nem está trabalhando. É normal, depende do fisioterapeuta, depende do paciente. A questão é, não precisa ter medo das sessões de fisioterapia, porque muita gente começa o tratamento, começa a ter um pouquinho de piora de dor, um pouquinho de perda de sensibilidade, perda de força, e diz assim, olha, vou parar o tratamento porque estou piorando e acabou, não quero mais fazer. Esse é um problema muito recorrente. Geralmente, dependendo do paciente e do fisioterapeuta, isso já é totalmente esperado. Acontece, botando uma escala, uma perda, depois lá no final melhora e o paciente não volta a ter aquele problema de antes. Isso já é totalmente esperado. Tá com essa dúvida, conversa com o teu fisioterapeuta, pergunta se está sendo certo isso daí, se não quer baixar a intensidade do exercício, se não quer mudar. Fale qualquer coisa que está sendo desconfortável. Só não deixe de ir na fisioterapia
principalmente se é poucas vezes na semana, se não é todo dia. Tá? E não precisa ter medo, que muito dos tratamentos, muito das técnicas, muitos dos efeitos esperados daquele tratamento, eles já estão ali no prontuário do fisioterapeuta, já são esperados por ele. Então, o tempo de fisioterapia já é esperado de acordo com cada paciente e de acordo com cada caso. Tempo de sessão também. E a quantidade de dias entre uma sessão e outra também já é esperado de acordo com cada paciente. Tá ok? Espero ter amenizado um pouquinho a dúvida. E espero que ninguém falte no tratamento e que converse mais com o profissional para tirar todas as dúvidas mesmo. Tá? Qualquer coisa eu tô aqui, só entra em contato. Muito obrigado e até.